Obrigado, Rafa, pelas mentiras usuais a meu respeito, que você fala toda vez que você apresenta. É o único momento que Deus permite que ele minta, tá? Mas valeu, gente, que responsabilidade, né? Porque os homens todos falaram assim, né, pra mim, Felipe, não fala nada, tá tudo bem, tá tranquilo, a gente vai te aplaudir, né? Eu resumi o que talvez todo homem gostaria que eu dissesse aqui agora, resumindo o que a Rafaela falou. Eu anotei aqui duas coisas. Primeiro, os homens estão sempre certos, amém? E segundo, transe muito. E aí eu posso encerrar aqui o que eu falei. E acho que está tudo resumido. Tá resolvido. Tá ótimo, gente. Vamos falar um pouquinho sobre masculinidade aqui. Mas eu tenho que bater só um pouquinho. Falou que tá 3-0 para os homens. Eu preciso deixar um gol para elas. Então vai terminar 3-1. Entendeu? Faz um 3-2, o VAR chama, anula aquele. Então, para ficar assim mais ou menos, vou bater só um pouquinho aqui na gente também. Mentira, meninas. Mas vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho. A Rafaela fez uma análise aqui mais sociológica sobre a questão das mulheres. Eu queria falar sobre a questão dos homens, fazendo uma análise de alguma coisa que tem a ver com a minha história e provavelmente com a sua história, se você nasceu na igreja. Eu nasci na igreja, me converti, nasci na igreja presbiteriana, sou pastor presbiteriano, me converti na igreja batista. Isso é verdade, mas a vida inteira eu convivi com a igreja e uma coisa que a gente sempre teve ali presente, gente, foi o ministério de criança, adolescente, jovem e mulheres. Não é isso. Fala, até hoje em dia, só assim, rapaz, eu fui numa igreja e tinha lá um ministério maravilhoso com homens. É raro você ouvir isso. Você ouvir isso como um motivo pela qual a pessoa decide ficar naquela igreja. Quase sempre é um desses aqui que eu falei. Talvez as mulheres um pouquinho menos, mas o ministério de crianças, o ministério dos adolescentes, o ministério dos jovens sempre foi muito importante. Mas as mulheres também tiveram a sua relevância nisso. Eu acho que tem uma razão para que pelo menos eu digo, esses 4 ministérios dentro da igreja, a gente vai ver isso e como isso afeta a masculinidade. Esse é o ponto onde eu vou chegar. É porque esses 4 ministérios têm algumas particularidades. Primeiro, quando você fala de linguagem, a linguagem para a criança e para o adolescente e para o jovem, hoje nem tanto, mas vamos falar mais do jovem, da criança e do adolescente, ela é uma linguagem diferente. Concordam? Então, a gente tem ali um ministério que para atender essa demanda de linguagem. Quando a gente vai falar de crise, também é um pouco diferente. Eu mesmo estava pensando como a gente precisa voltar um pouquinho na nossa vida de quando a gente era adolescente, para a gente entender um pouco das crises que eles passam. Porque volta e meia a gente fala assim, cara, que bobeira, né? Passando por esse tipo de coisa, mas a gente vai lembrar, quando a gente tinha 13, 15, 14 anos, a gente passava por essas coisas, a gente esquece, depois que comeu, a gente faz 30 anos, a gente esquece que a gente passou, a minha esposa tem 25, eu tenho 30, a gente esquece que passou por esse tipo de coisa, mas a gente passava, porque a gente tem umas crises. E a mulher, e aí não vamos falar da mulher mais contemporânea, como a Rafa falou, fazer uma regressão cristã aqui. O tempo da mulher era diferente do tempo da mulher de hoje. E a configuração do ministério feminino, ela teve muito a ver, o crescimento disso teve muito a ver com essa dimensão do tempo. Nem todos aqui cresceram numa igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana comumente tem um ministério feminino chamado SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Só para saber quem cresceu aqui ou sabe o que é a SAF, saber o nível de conhecimento aqui. Então, só para entender que alguns aqui estão familiarizados com isso, é uma força, um braço feminino dentro das igrejas presbiterianas e tudo, e que salva algumas poucas exceções. Até pouco tempo atrás, o assunto delas não se tratava tanto como criação de filhos, mercado de trabalho, beleza, mulher contemporânea, coisas parecidas. Normalmente era uma questão de tempo, ou seja, se o homem trabalhava e a mulher ficava o tempo inteiro em casa, o que a igreja poderia providenciar para que a mulher estivesse ali também ocupada e crescendo com o Senhor, tá, gente? É uma coisa positiva, ocupada e crescendo com o Senhor naquele tempo, onde talvez os filhos estivessem lá na escola, ou num ambiente até mais rural, eles estivessem se ocupando de alguma tarefa, e o que as mulheres faziam? Aí elas iam para a igreja.
E aí, reuniões nos lares, de tarde, o chá de confraternização para angariar fundo. Como o mercado era outro, eu estava até conversando de tarde, a gente vai fazer, confeccionar o enxoval. Sei para quem estão lembrar disso, fazer um enxoval, porque tem uma família carente, uma comunidade mais carente, a igreja se mobilizava para de tarde, as mulheres costuravam para fazer um enxoval. Como é que a gente faz hoje em dia isso, gente? A gente angaria o fundo e compra ele pronto, não é? É mais barato, acredito eu, dá menos trabalho, menos tempo, e acho que a gente tem mais quantidade de coisa, é melhor. Mas pense que essa era a configuração antigamente. E não há uma crítica nisso. Veja, mulheres que não tinham tanta atividade fora de casa, tá? Isso é importante dizer, ficavam muito tempo só dentro de casa, e elas podiam juntas compartilhar nesse ministério de mulheres, compartilhar suas dificuldades, compartilhar suas crises, orar umas com as outras. Era uma rede de oração de mulher dentro da igreja. Que bom, as mulheres agora vão de tarde para a igreja, ou seja, de noite, para a gente orar pelas coisas. Era uma rede de edificação, era uma rede de amizade. E para quem cresceu, repito, dentro de uma igreja presbiteriana, ou até mesmo dentro de uma igreja batista, há alguns anos atrás, sabe como esse ministério era um baluarte, usar uma palavra até antiga, né? Era um baluarte dentro das igrejas. Pouco tempo depois, veio o tal do boom dos casais. E aí começou ali, acredito que na década de 90, 80, 90 no Brasil, o tal do encontro de casais com Cristo. E aí isso focava muito no casamento. Fim de semana, cheio de surpresas, reuniões de casais, aí a gente tem as coisas mais contemporâneas, casados para sempre, outras estratégias e pronto. A impressão que deu é que a gente conseguiu preencher, depois que o encontro de casais veio, a última lacuna que faltava dentro da igreja. A gente tem um ministério com as crianças, a gente tem um ministério com os adolescentes, com os jovens, com as mulheres, com os casados. Aí, repito, está faltando alguém nessa história, não está? Quem? É nós. Os homens. Aí tem os homens. Vamos formar o ministério dos homens? Mas não vamos formar para tratar, como era naquela época, o início, da particularidade do que é ser homem. Como não era no início, a reunião das mulheres não era a particularidade dos desafios femininos. Era uma reunião de mulheres que podiam tratar sobre os Salmos, sobre a carta de Paulo aos Efésios, sobre qualquer assunto que não necessariamente tinha a ver com essa questão da particularidade do gênero, né, do sexo, melhor dizendo, feminino. Então a gente vai juntar os homens para fazer o quê, gente? Para tratar do mesmo assunto que a gente fala no domingo? Não é de um homem mais aí esse atarefado, e esse que provia para casa, esse que trabalhava. A gente montava um ministério masculino muito focado, ou na verdade, focado em todos os homens, mas quem se alcançava? Normalmente, os não casados e normalmente os aposentados. E aqui não há nenhuma crítica, pelo amor de Deus, aos dois lados, tanto o aposentado como o não casado. Mas, numericamente, não era um número tão expressivo assim. Ou seja, historicamente, dentro das igrejas, o ministério masculino ele foi tendo assim, uma relevância muito pequena. Poderia até chamar isso de um fracasso. As mulheres mudam, muito a ver com o que Rafa falou. Se antigamente a linguagem, a reunião das mulheres era pautada pelo tempo livre, o fazer, a costura, o chá, agora as coisas não são assim. Rafa já falou um pouquinho desse assunto, uma nova mulher, inserida no mercado de trabalho, ou não inserida no mercado de trabalho, mas com uma outra visão sobre o mundo. E elas foram falar sobre esse assunto e discutir o que é, dentro da palavra de Deus, ser mulher, o que é ser feminina, o que é ser mãe, o que é beleza, o que é beleza e teologia, e nós, os homens, ficamos dizendo que é muito bom, parabéns, parabéns, excelente o que vocês estão fazendo. Mas e a gente? Perdemos o bonde dessa história, como homens. E ser homem, para a gente precisava encontrar nesse momento, onde elas discutiram, até mesmo dentro da igreja, o que é a feminilidade, dentro à luz da palavra de Deus, as implicações de ser mulher, ser mãe, por exemplo, ser esposa. A gente deixou esse assunto de lado e não discutimos tanto essa história do que é ser homem e do que é ser homem
diante da palavra de Deus. E quando a gente não discute os assuntos, gente, isso é uma máxima para a vida, alguém vai trazer a resposta pronta para a gente, não é verdade? É aquela velha história, eu não vou falar de sexo para o meu filho. Se a gente não vai falar, claro que na hora certa, no momento certo, alguém vai falar desse assunto com ele. Então, se a gente não disser as coisas, alguém vai trazer uma resposta já pronta. E aí a gente vai ver todas essas respostas equivocadas, estereotipadas, que a cultura mesmo trouxe para a gente sobre essa definição do que seria essa masculinidade. Afinal, o que é ser homem? Esse homem, para muita gente, é muito fácil. A resposta da cultura tem a ver com, por exemplo, homem no Brasil tem que gostar de futebol. Querendo ou não, isso é quase que uma resposta cultural a essa nossa afirmação da masculinidade. Se não é o futebol, beleza, escolhe um outro esporte aí, mas tem que gostar de alguma coisa relacionada a esse assunto. Quer ver outra coisa que emergiu aí nesses últimos 10, 15 anos, né? Não vou falar de mim, mas antigamente, quando se falava de cerveja, só se falava de Skol, Brahma e etc, etc. Hoje você tem uma gama desse negócio. E de cerveja, do tipo, não vou dizer se isso você vai gostar, se você não vai gostar, se é certo, se é errado, mas também se associou muito à ideia da masculinidade, repito, a ideia da cerveja. Não é isso? Homem que é homem, gosta de futebol, bebe cerveja, tem que ganhar mais do que a mulher e não pode ser sensível. Já pensou homem chorar no filme? Que absurdo. Sabe qual o problema dessa confusão? É que nem todas elas, isso por isso que eu acho que traz muita confusão sobre o que é ser homem, muita gente vai olhar para todos esses elementos que eu disse aqui, que fazem parte de um estereótipo equivocado, assim, eu não encaixo em nenhum deles. Eu não gosto de futebol. Eu não gosto de cerveja. Minha mulher ganha mais do que eu. E sim, eu já chorei em filme. Começa uma confusão danada. Então, o que é que eu sou, gente? Se eu não sou homem, e se eu não sou mulher, eu sou o quê? Já que para ser homem eu tenho que cumprir todas essas lacunas aqui, ou esses itens aqui. Peraí. Confusão danada. Ser homem, claro que não é não ser mulher. Tem uma definição própria, né? Não é não ser mulher. E ser homem também não é ser esse estereótipo desse machão aqui, que a gente acabou falando aqui do cuspe, do futebol, obrigado, meu amigo, da briga, da barba, também tão importante hoje como afirmação da masculinidade. O que faz a gente ser essa figura que não precisa cumprir esses estereótipos, mas que ao mesmo tempo não pode ter a sua definição absolutamente do vácuo? E para bagunçar tudo isso, ainda vem, para bagunçar a nossa cabeça, um movimento anti-homem. Muitas vezes, sim, liderado pelas mulheres e outras vezes carimbado pelos homens. É isso aí, nós somos os culpados de todos os males da contemporaneidade e da família. A gente se coloca no lugar de indefinição e de culpa, e cuja única resposta ou é um estereótipo errado, de um lado, meio incel, meio red pill, que Rafa falou aqui, ou um outro estereótipo, onde eu tenho que, na verdade, não entender o meu papel e aceitar um lugar aí sim de extrema fragilidade. O que a Bíblia fala é que nós somos distintos e temos as nossas particularidades. E ser homem, inclusive, essa expressão, né? Expressão bíblica. Quem não conhece 1 Reis 2, de 1 a 4, ele diz: sentindo que o dia da sua morte estava próxima, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, sê corajoso e age como homem. Falou para ele: seja homem, meu filho. Seja homem, meu filho. E existe algo que precisa afirmado, gente, no momento onde há um pensamento que quer retirar as diferenças entre um sexo e o outro. Né? Nesse momento, onde a gente está redescobrindo
essa questão da masculinidade, a importância de defini-la para aplicá-la, a gente precisa primeiro, mais uma vez, dizer a importância de que sim, são coisas diferentes. É tão engraçado que toda vez a gente tem que voltar a passos que a gente não precisava voltar há tanto tempo atrás, não é? A gente primeiro tem que dizer que homem é homem e mulher é mulher. Se a gente falasse há 20 anos atrás, alguém fala assim, por que você está falando isso? É óbvio, não é? A gente hoje tem que dizer, né, que o casamento é entre, vamos botar assim, homem e mulher. Que também, algum tempo atrás, a gente não precisava dizer isso com tanta clareza. Agora, a gente tem que acrescentar o um. É entre um homem e uma mulher, né? Porque também a gente tem que dizer que pode ser entre um homem e 3 mulheres, entre 3 mulheres e um homem, entre 4 mulheres, 2 homens e meio, sei lá, porque até... Repara como a gente está tendo que voltar a algumas definições básicas e reafirmá-las como se fosse novidade, e é importante porque, na verdade, a gente está aqui, de novo, espelhando o princípio de Deus. A outra, esse princípio aqui que eu estou querendo falar, é da distinção. Sim, lá desde o início, o ato da criação de Deus da humanidade, ou seja, o fabricante da gente, né, a palavra de Deus diz que ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A distinção aqui, ela é um elemento do fabricante que fez o homem e a mulher. Ele falou, sim, são coisas diferentes, não são iguais. E a gente consegue olhar isso muito na prática, não é? Às vezes a gente tem uma dificuldade até de entender um pouco, e muita gente, a sociologia, a psicologia e outras ciências vão tentar ver um pouco de que há de comum nessas definições, mas todo mundo na prática sabe que a gente tem olhares diferentes para as coisas. O comportamento do homem no shopping, ele é completamente diferente do comportamento da mulher no shopping. Não é verdade, gente? O comportamento da gente se vestindo, e não é apenas da roupa. Que alguém pode dizer assim, saia, os homens, os machos lá da Escócia usam. Não é questão até da roupa que a gente usa, é da maneira como a gente entende o vestuário. Que normalmente é sapato, calça e camisa. São 3 coisas que a gente usa. Né? Agora, vai explicar para a gente as 1000 definições desse negócio que elas têm no pé. Para a gente se chama sapato, no máximo tênis. Os tipos de coisas que elas usam no pé são tantas coisas que é impossível a gente poder dizer essa quantidade. O que elas usam aqui, a gente chama de calça, ou bermuda, ou short. Também aqui a quantidade de calça, que pra gente é calça, é pantalona, é o que mais? É tantas outras coisas que elas usam que a gente se vê diferente. De onde vem isso? Não é só culturalmente, não, gente. É também alguma coisa inata que tem a ver com o nosso olhar. Eu estou falando das expressões, de como isso se configura. A gente tem um olhar diferente para a situação. A grande verdade é que não existe um olhar melhor, seja do homem ou da mulher. São olhares diferentes, porque Deus nos criou de maneiras distintas, mas em igual dignidade. Não é uma construção cultural, é uma construção divina, não é para ser eliminada e nem é para ser hierarquizada dentro do conceito homem e mulher. Quem é mais importante nesse sentido? O homem ou a mulher? Não tem esse sentido desse tipo de hierarquia entre o homem e a mulher. E há uma tentativa contrária de definir essa masculinidade a partir do que aquilo que eu falei antes, desse que eu estou chamando aqui dessa macheza. E tentar definir que foi onde a gente se agarrou, rapaz, a gente não tem referência. Então, vamos olhar lá para os anos 80, aquele tempo onde os filmes do Stallone, o filme do Schwarzenegger, o filme do Bruce Willis, os nossos grandes heróis aí dos anos 80, aquilo que era ser homem de verdade. A gente começou a olhar para isso, olhar para Clint Eastwood, olhar para todos esses heróis, normalmente do cinema, e entender que eles são a nossa definição sobre o que é a masculinidade. Aquilo ali é o nosso padrão, já que a gente não encontrou resposta. Quem apresentou a primeiro, a gente diz, é certo que aquele tempo era o tempo positivo. Só que nem todo homem, e essa é a questão, se encaixa nesse estereótipo. Nem todo homem gosta, eu falei, de futebol. Nem todo homem gosta de falar alto. Nem todo homem gosta de uma briga.
Nem todo mundo, homem, gosta de um filme de ação ou coisa parecida, porque existem homens, gente, que são homens de verdade, que gostam de música e poesia. E você repara que eu não fiz uma piada, mas era muito fácil fazer uma com ela. Porque tem homem, gente, que gosta de música e poesia. Já automaticamente, essas palavras estão associadas ao não ser homem. Ou seja, a galera tocando aqui na frente tem um grande problema. A gente não se associa a sensibilidade às coisas. Sensibilidade aos detalhes. E, rapaz, eu faço as coisas do mesmo jeito, as coisas iguais. É a minha mulher que se preocupa com os detalhes e tudo. Por isso que homem não é arquiteto. Isso é verdade? Deve ter homem arquiteto aqui, gente. Por isso que o homem não pode, por exemplo, cuidar de uma coisa tão detalhista que mistura poesia, arte e sabor, ser chefe de cozinha. E eu estou sendo irônico aqui, quantos músicos nós conhecemos que são homens de verdade, arquitetos, chefes de cozinha, psicólogos, gente que escuta as pessoas e precisa ter sensibilidade a elas. Hoje eu não exerço, mas fiz minha faculdade de psicologia, onde eu já brincava. Tem homem na faculdade de psicologia, tem mulher, pastor e o restante. Eu brincava nisso naquela época. Mas a verdade é que a gente associa toda a questão da sensibilidade ao universo da feminilidade. E no nosso, para a gente se proteger, inclusive, dessa onda aí mais de, até do movimento homoafetivo, a gente criou o evangelho testosterona, que é bacon, carne e força. Rapaz, se você colocar aí de fato no YouTube, no Instagram, para você ver, especialmente nos Estados Unidos, o que são alguns, não é tudo, porque também não pode estereotipar o ministério americano, o que é um encontro de homens em algumas igrejas. Gente, aí é literalmente, como eu falo para minha esposa, usando a palavra literalmente da maneira certa, né? Porque a gente fala, eu literalmente voei até a igreja. Não, você não voou literalmente até a igreja, você foi correndo, avançou. Mas eu vou falar literalmente mesmo, de transformar ali o espaço da igreja ou alugar um outro espaço que vai ter ali luta, que tem carro, sabe aquela coisa, aqueles carros americanos que passam em cima dos outros carros, os homens ficam assim, aquela coisa. O que é isso? Aquilo é uma resposta para tentar resgatar essa identidade. É uma resposta, mas que olha o que pode acontecer com um homem que vai achar aquilo ridículo. Vai dizer assim, ou eu não sou homem, ou essa definição dos caras estão errada. Eu prefiro que você diga, a definição está errada, ainda que, bacana, gente que gosta desse tipo de coisa, não é nada contra. Mas a verdade é, gente, que para mim, essa definição de ser homem não é não ser mulher. Veja, ser homem não é não ser gay, mas eu queria tratar muito de você aqui com isso. Ser homem é, no negativo, não ser um menino. Acho que esse é um problema aí fundamental da nossa realidade. É aí que se aproxima um pouco mais do que a gente entende como um valor bíblico dentro da nossa masculinidade. Entendemos a reclamação delas, é o primeiro gol que elas marcam aqui agora, desse comportamento que muitas vezes é sim característico desse homem mais contemporâneo, que tem a ver com essa coisa de ser menino. E esse menino muitas vezes gosta de cerveja, tem uma barba grande, adora futebol, fala alto, gosta de luta, gosta de ver carro esmagando, é ogro. Mas é um menino no seu comportamento. Homens que aí na sua meninice, e aí aplicando mais ainda aqui para a palavra do Senhor, não lideram, falando pelo negativo, espiritualmente a sua casa, e por isso são meninos. Quando a gente olha, e é triste a gente ver isso, que os grandes exemplos de fé, não estou dizendo na Bíblia,
nem na história da igreja. Mas hoje, nas nossas comunidades, os grandes exemplos de fé que nós vemos são exemplos de mulheres. Quem puxa para a igreja, muitas vezes, e eu não estou dizendo que talvez seja o seu caso aqui, a sua esposa é cristã e você ainda não, e ela está te fazendo um convite para você vir aqui. Maravilha, eu estou dizendo no fato onde os dois são. Os dois são cristãos, mas quem puxa mesmo para ir para a igreja, vamos lá na reunião de casais, meu amor. Vamos lá no domingo, meu amor. Vamos lá não sei que aonde, meu amor. Fica puxando, empurrando os homens para participar dos encontros. Não sei se é o caso de vocês, mas aí a gente precisa vestir essa carapuça se for, mas quem faz essa liderança toda são as mulheres. E a gente vê um caso tão bonito na palavra de Deus, cuja ênfase aqui não é essa no texto, né? É um grande combate há muitos e muitos anos atrás, a teologia da prosperidade, que não existia com esse nome, mas é o livro de Jó. O livro de Jó que começa falando, qualificando Jó como um homem íntegro, correto, temia a Deus, se desviava do mal, que teve um monte de filho, era próspero, tudo isso. Jó chamava os filhos para santificar, levantava-se de madrugada, oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava a preocupação da vida espiritual dos seus filhos, da sua casa. Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração, e era assim que Jó sempre procedia. Essa apresentação toda era para dizer, inclusive, que esse homem íntegro, reto, que temia a Deus, cumpria tudo, também podia ser fruto de mais coisas que acontecem com todo mundo. Esse é o grande tema aí do livro de Jó. Mas essa descrição não é uma descrição equivocada, não é uma descrição fantasiosa, é uma descrição real. Jó era de fato esse homem. Olha a posição aqui que o Paulo vai falar, inclusive, sobre os homens e as mulheres. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Olha a posição aqui de um homem, né, que leva essa liderança espiritual para dentro da sua casa. É o oposto do menino, que é empurrado. Olhando essa ideia do cabeça e do líder e como as duas coisas esses dois estereótipos podem trazer aqui, eu trouxe aqui para a gente, o que o machão vai fazer. Ele vai dizer assim, eu vi esse negócio de que o homem é o cabeça, é isso mesmo, eu mando nela. E ela que me escute, ponto final. Distorção para esse lado. A outra distorção da infantilidade eu não estou nem aí para isso, é não ligar para esse assunto, entrar no ouvido, sair para o outro, eu quero cuidar da minha vida, vou jogar meu videogame. E a insistência aqui é que, ainda que a gente não goste desse tipo de liderança, aí nós estamos falando de homens, que ainda que a gente se sinta inapto a isso, e não há nenhum problema aí sim, de se sentir inapto a isso, por isso existe uma coisa maravilhosa chamada igreja, que nos ajuda a superar as nossas imperfeições, cada um de nós temos uma, mas o fato é que Deus chamou você, homem, para esse tipo de coisa. E as lideranças equivocadas, pude trazer aqui talvez alguns exemplos, alguns tipos aqui, que eu chamei de alguns nomes, elas precisam sair dentro da nossa casa. A liderança do homem que talvez vai dizer assim, rapaz, eu entendi, sou líder da minha casa, ele assume o papel do sultão. Sultão é que a mulher existe agora exclusivamente para o seu objeto de prazer. Ele lidera, mas ele só lidera para a cama e ponto final. Ele enxerga a sua liderança nesse aspecto. Tem outro que é um rei mimado. O rei mimado, ele está no trono para ter as suas regalias satisfeitas. Se você vir qualquer filme mais antigo que mostra um pouco sobre isso, né? Eu recentemente vi o Gladiador 2, esse último aqui, que mostra ali, né, aquela história daqueles dois irmãos. Você vê que, na verdade, não estava ali governando para Roma. Eles estavam ali governando para si mesmo. E essa ideia de muitos reis da antiguidade, nada a ver com os reis da contemporaneidade. Hoje, os nossos líderes políticos governam exclusivamente para o povo. Amém, gente? E esse rei mimado, ele está lá
para ter suas regalias satisfeitas. Ele tem o papel, ele foi eleito e pronto, sentou no trono. A mulher e o filho quem são? É a corte real. Ele está com sede, eles pegam um copo d'água para ele. Eles querem viajar para Disney, mas ele quer viajar para Londres, todo mundo vai para Londres. Porque afinal, é o líder, a decisão final é dele. Ele lidera, mas no centro está a vontade dele, o prazer dele. E assume, inclusive, esse papel equivocado da liderança para fazer prevalecer a vontade dele sobre a vontade de todo mundo. Tem o rei mimado, o sultão, tem o empresário frio, que de fato é um líder. Ele lidera em tudo, menos na casa dele. Ele lidera bem as finanças, ele lidera bem as notas, ele lidera bem a empresa dele, tudo que tem um aspecto mais financeiro ou estrutural, ele está lá. Só que ele não consegue entender que a dimensão familiar, ela não requer apenas coisas práticas, como muitas vezes as empresas requerem de nós. E quando ele se sente inapto para resolver uma coisa, ou quando, de repente, você é um gestor numa área e sabe que não tem habilidade até de resolver, você vai chamar o quê? Um consultor, uma empresa terceirizada para resolver um problema que está debaixo da sua gestão, mas que você não sabe resolver. O que a gente faz também? A gente faz essa terceirização desse empresário frio. Meu filho está com problemas, eu contrato um profissional, que se chama psicólogo. Eu não tenho tempo para entreter o meu filho, porque minha agenda é lotada, eu contrato um outro profissional, né? Seja um tempo na casa de festa, seja um tempo num parquinho, seja uma babá que possa cuidar disso. Eu vou fazendo todas as coisas que eu poderia fazer, que eu terceirizo, porque afinal eu não tenho habilidade para lidar com esse assunto. E eu simplesmente deixo isso de lado. Tem o filho da mãe, calma, que é o filho da mãe, tá, gente? Que é aquele, lembra quando você chegava do colégio, em casa, era criança, e você falava assim, mãe, faz meu leite. Mãe, onde é que está minha cueca? Mãe, estou saindo com meus amigos, me ajuda a lavar a louça. Tem gente que vai fazer isso com a esposa, não é isso? Não tem esse? Amor, onde está isso? Amor, está aqui. Eu sei que a dificuldade de a gente achar coisa é um pouco maior. Não, e na verdade não é, gente. As nossas esposas, elas arrumam as coisas, cada dia, as coisas num lugar diferente. Aí elas inventam essa mentira pra gente, que assim, tá no seu, sempre esteve aí, tá na sua frente, é mentira, gente. Quando a gente olha pro lado, diz onde é que estava? Ela pega, bota na nossa frente, quando você olha, estava aqui, você que não viu. Não é verdade, mulheres? Não é isso que vocês fazem? Eu conheço o segredo de vocês, gente. Vocês escondem as coisas para não saber onde elas sempre estão. Mas a gente transfere esse lugar da mamãe para elas. E que tudo isso, gente, todos esses lugares têm como pecado base, sabe qual? O egoísmo. Qualquer um deles que eu falei, seja o sultão, o filho da mãe, o empresário frio, o rei mimado, tudo isso, o centro dele não é a família, o centro dele é ele. Se o bicho está pegando em casa, a nota do filho está horrível, seja os relacionamentos estão quebrados, não interessa, ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele está pensando nele em primeiro lugar. E o que ele diz para tentar suavizar as coisas? A sua mãe está cuidando de tudo. Amor resolve todas essas questões que são mais relacionais e deixa eu só trazer a provisão. E não que a provisão esteja errada, gente. Traga a sua provisão para a sua casa. Mas o resto só cuida você e não. A gente tem que estar presente nesse momento. Claro, também tem outra figura mais passiva também, que é o banana. Que faz o que a mulher quer, o que o filho quer, o que todo mundo quer, que não lidera, simplesmente sentando em cima do problema e ele vive apenas responsivamente. E que, acredite, também é um egoísta. Porque o banana é um egoísta disfarçado. Porque esse lugar da não ação é um lugar cômodo. Onde lá no fundo, eu não ajo, eu sou um banana, beleza, mas eu também não me responsabilizo por nada. Você vê que o egoísmo está tomando conta muito da nossa masculinidade e fazendo sim
a nossa infantilidade emergir. Por isso que eu digo, talvez o grande problema da masculinidade tem a ver com a infantilidade, a meninice. E a meninice tem a ver com o nosso egoísmo de pensar apenas em nós mesmos. E o que é um líder espiritual da casa? O que ele está em foco, né? A Bíblia diz, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja, vou repetir de novo o versículo 25, que é óbvio que é o nosso foco aqui. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, e a qualificação é super importante, assim não é um amor qualquer, ou seja, qual é a minha referência de amor, porque pode ser qualquer uma, não, é assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como é que um homem considera a sua decisão, liderando a sua casa? Amando a mulher, sacrificando e se entregando por ela, ou seja, uma liderança ativa, onde, pegadinha, onde quem é priorizado aqui? Ele ou ela? Nenhum dos dois. A prioridade é Deus. E esse é um ponto importante. Veja, ele não está se colocando em primeiro lugar na liderança da sua casa. Ele não está colocando também a mulher em primeiro lugar numa liderança genuinamente espiritual dentro da sua casa. Em primeiro lugar está Deus, porque ele não obedece à mulher. O homem não vai obedecer à mulher, o homem não vai obedecer aos filhos e não vai obedecer a si mesmo. Ele vai obedecer em primeiro lugar a Deus, como Jesus Cristo fez. Essa é a sua grande submissão, submeter-se àquele que vai submeter os seus próprios desejos do homem ao próprio Criador. Ou seja, se a família quiser fazer algo ruim, que desagrade a Deus, ele vai intervir e para liderar espiritualmente a sua casa, a fim de que o nome do Senhor esteja glorificado ali naquele lugar em primeiro lugar. Por isso que não é qual é a vontade em primeiro lugar do homem ou da mulher. Não, é do Senhor. Só que, olha lá, passo atrás, importantíssimo também, como a gente até disse hoje, a gente gravou um podcast, o óbvio precisa ser dito. Como eu posso liderar espiritualmente a minha casa, colocando Deus em primeiro lugar, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não me relaciono com Deus e se eu não oro e falo com Ele? Fica inviável. E por que é importante dizer isso, gente? Mais uma vez, porque quem normalmente está sendo conhecido por assumir esse papel, os homens ou as mulheres, me parece que são mais elas. Pode ser que seja uma amostra equivocada, espero que inclusive seja uma amostra equivocada daqui, mas me parece que nessa igreja evangélica brasileira, esse papel está muito mais próximo dos das mulheres. Inclusive, às vezes o nosso papel é isso, que elas... pensa só, quando você pensa em pessoa de oração, se você fosse desenhar uma pessoa de oração, você desenharia um homem ou uma mulher? Como a gente vai desenhar uma mulher? E que os irmãos da Assembleia de Deus não nos escute, a gente vai desenhar uma mulher assembleana, não presbiteriana, não é isso, gente? Desenhar uma mulher de coque, né, orando de joelho e tal. Você não imagina um cara com óculos escuros e tal, chegando no carro, e aí, gente, tudo bem, pai? Você olha assim, pô, aquele é um homem de oração. Não faz sentido, mas faz, ou deveria fazer. Por que tem a ver? Para orar tem que ter coque? O homem é o coque samurai, né? Até já caiu de moda, graças a Deus por isso. Deixa eu ver se eu ofendi ninguém, não ofendi ninguém. Caiu já de moda e tanto, né? Então, mas porque a gente associa o coque à oração, a saia longa à oração. E quem disse que um homem que dirige um carro, que gosta de óculos escuros, que gosta de rock and roll, não é uma pessoa de oração? Onde que a gente fez essa desconexão? Não tem nada a ver com a outra. A sua banda
Vamos fazer uma coisa leve, né? Sua banda preferida, Guns N' Roses. E o que você gosta de fazer na hora vagas? De orar. Não deveria nos surpreender, mas surpreende, né? Fala assim, não conheço essa pessoa, né? Eu gosto de rock and roll, não pode nem fazer sim, por isso que eu fiz esse outro aqui, né? Botei o dedinho aqui. Mas o rock and roll e oração. Mas por que eu não posso gostar de rock e gostar de oração? Mas voltando aqui à igreja, a mulher ora, a mulher intercede, a mulher jejua, a mulher estuda a palavra, o homem decide o quê? A metragem, os processos da igreja, a administração da igreja. A gente normalmente não se faz um pouco dessa divisão, onde parece que, e eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou usar agora a fim didático, a parte espiritual, cuidam delas, a parte administrativa, cuidamos nós. Eu não gosto dessa expressão, porque o que a gente faz administrativamente também é espiritual, mas eu acho que deu para entender o sentido didático que eu dizer essa parte. E eu não estou propondo uma troca. Dizer assim, quem vai gerir a igreja, quem vai gerir a contabilidade da igreja, quem vai tocar uma obra, quem vai gerir processos, agora vão ser todas as mulheres, e os homens vão ser aqueles que vão orar, Não é isso. Na verdade, todos nós precisamos estar imbuídos dessas coisas. Na verdade, gerir processos é para quem tem dom. Agora, orar, meu querido, não é para quem tem um dom. Viver uma vida de intimidade com Deus não é para quem eu tenho o dom da intimidade com Deus. Aí eu oro e leio a Bíblia. Aí eu não tenho esse dom de orar e ler a Bíblia, então eu não faço isso. Não existe isso, gente. É todo filho de Deus, seja ele homem ou seja ele mulher. Só que, hoje em dia, a gente pensa sempre não em homens de oração, a gente pensa em mulheres de oração. E aí a pergunta, cadê esses homens de oração? Cadê os homens da liderança da palavra? Aí sim a gente está precisando de uma atitude prática deles que botem os pés e digam, eu estou aqui. Mas ele pensa em segundo lugar. Eu falei em primeiro lugar no Senhor, mas em segundo lugar ele pensa na família. O que ele considera de qualquer decisão, de uma liderança, que toda liderança requer decisões difíceis? Em Deus em primeiro lugar e a família em segundo lugar. Onde ele também está inserido nesse processo. Porque se não está inserido a sua própria vontade, gente, ele vai ser eternamente um banana. E é uma decisão muito fácil, inclusive. Então, o que a família quer? Vou pensar sempre na família. O que vocês querem? Uma decisão de viagem, que não é uma decisão de certo e errado. Vão fazer sempre o que vocês querem. Sempre o que vocês querem. Então, ele é desconsiderado. Não é uma decisão de fato pensada. É uma decisão banalizada. Porque é mais fácil pensar assim, onde eu me é mais fácil sempre lidar dos outros, onde eu me desconsidero, ou onde eu também, como homem, me considero exclusivamente. E o que a Bíblia está chamando é de a gente considerar todo esse sistema chamado Palavra do Senhor, que a Palavra do Senhor nos chama, chamado família. Mas o interessante é que esse homem voluntariamente se entrega como sacrifício. Esse homem voluntariamente ama, não por fraqueza, mas por força, ama a sua mulher como a si mesmo e a considera, sim, nas coisas práticas inclusive, o seu gosto, a sua vontade, não como uma decisão final, mas com um olhar atento de quem sabe e conhece a esposa que tem. E me entrego a ela. E amo ela com o mesmo sacrifício qualificado que a Bíblia nos chama, que Jesus amou a sua própria igreja. Você sabe, é sempre uma outra obviedade, que a tarefa mais difícil dentro da família ficou com a gente. Que não é nem a submissão, que não é o nosso assunto aqui agora, graças a Deus, mas essa liderança, que você, homem, sacrificar-se pela sua esposa, amar a sua esposa como Cristo fez com a sua igreja. E na criação dos filhos, só vou tangenciar rapidamente, porque Rafa falou desse assunto, criá-los também. A Bíblia não fala mulher
criai os vossos filhos na disciplina do Senhor. Ela fala pais. Ou seja, ela incluiu ambos. Ela não disse só o marido, ele não disse só a mulher. Ela disse para ambos criarem os seus filhos no caminho da disciplina do Senhor. Não é só mãe, não é só pai, é a função dos dois. E olha aí a beleza do complemento. Deus não fez as coisas certinhas, ele não é o fabricante da humanidade. Ele criou o homem de um jeito, a mulher de outro, a distinção do ser de cada um deles, e na criação dos nossos filhos, é bom que eles tenham essa distinção entre o seu pai e a sua mãe, que ambos têm uma voz ali, sim, ativa e presente na sua casa, para que ele possa aprender essa palavra que foi distorcida, mas ela é boa, dessa diversidade dentro da sua casa. Diversidade no sentido bíblico. É que é um homem e uma mulher. E os filhos olham essa diversidade e aprendem com ambos. É a beleza desse complemento. Para isso, gente, muito rápido aqui, que eu quero gastar esses últimos 5 minutos aqui. Para isso tudo acontecer, em primeiro lugar, a matéria-prima para essa liderança acontecer é você mesmo, homem. E o que você precisa se tornar é esse homem de Deus. Para que você possa assumir esse papel de liderança na casa e cumpri-lo conforme Deus quer. E para ser um homem de Deus, você vai precisar da centralidade de Jesus na sua vida como um todo. Jesus, para você, homem, não pode ser um assunto do domingo. A gente só fala de Jesus no domingo, eu só entendo quem é Jesus no domingo, eu só falo de Jesus quando eu vou falar alguma coisa relacionada à igreja. Tem um pouco assim dentro da nossa casa, Jesus só aparece quando ele vai falar da igreja. Quando, na verdade, Jesus é aquilo que está presente, quando ele fala da centralidade de Jesus na vida, ele está presente em todas as coisas. Então, não é só da minha esposa que ele ouve, claro que é uma coisa assim até meio óbvia, estereotipada, mas também verdadeira. Olha que pôr do sol lindo. Deus quem criou todas essas coisas, reflete a beleza do Criador. E o homem diz, é verdade, muito bom, minha mulher. Ele poder dizer isso para o seu filho, do seu jeito, da sua maneira, mas a olhar para a criação de Deus, fazer com que o filho se encante, sim, com a criação, porque ela é bela, mas ele se encante ainda mais, e não adore a criação, mas ele se adore o Criador, e ele ouviu do Pai, que aquilo tem a ver com Deus. Na mediação dos conflitos, pai, briguei com não sei o que, fala com a sua mãe. Não, como é que você resolve um conflito banal? De 2 crianças de 10 anos de idade que brigaram na escola por causa de um lanche, por causa de videogame, por causa dessas coisas simples da vida. Trazer Jesus para isso tudo. Mas ele ouve de quem? Precisa ouvir da gente. Mas para ouvir da gente, homens, isso tem que estar acontecendo em primeiro lugar dentro do nosso próprio coração. Se isso não estiver dentro de mim, isso não vai sair de mim. E para estar presente na vida do meu filho, precisa sair de mim. Centralidade na sua vida, em primeiro lugar, uma vida de oração. Da mente aqui, acredite ou não, quem falou essa frase foi o Marcos Mion, esse mesmo. Todo filho tem que ver seu pai ajoelhar perante Deus. Aí eu vou tirar essa frase que ele falou, acreditar em alguma coisa. Está errado. Mas todo filho tem que ver seu pai ajoelhar perante Deus. Não há vergonha. Mas eu só vejo meu pai, sei lá, orando na igreja. Na verdade, eu nem vejo meu pai orando na igreja. Eu vejo meu pai de olho fechado quando alguém ora na igreja. Que isso não sirva agora de um teatro também, né? Porque eu vou fazer isso agora acontecer dentro de casa. Aí você acompanha lá no celular, meu filho está chegando. Subiu o elevador, vai abrir a porta. Aí você vê, aí ele bate a porta. Não, papai está orando, filho, só um pouquinho. Não é para o negócio ser assim, né? Fake, armado, ou coisa assim, mas de fato, vê que existe naturalmente, onde você não vai precisar querer estereotipar o negócio, né? Fakear o negócio, mas isso vai acontecer. Compromisso ver você já olhando e ver você com compromisso de oração. Isso ele não precisa saber. Até pode, acho bacana. Filho, orei por você hoje, mas você saber que você tem um compromisso diário de oração por ele. A gente não tem, acho que existe esse movimento, provavelmente aqui também, né? O Desperta Débora, que são mães orando pelos seus filhos, não é isso?
mãe orando por filhos, movimento bonito. Por favor, não entenda, isso não é uma crítica ao Desperta Débora, pelo amor de Deus. Mas que é também o Desperta Homens. Desperta Déboros. Ou seja, um movimento que assim, caraca, a gente está lá, nós homens, chegando para orar pelos nossos filhos. Ah, não, isso é muito feminino, a gente ora pelo governo só. Não, é para orar pelos dois, né? Pelo governo também. Contra ou a favor, mas ora pelo governo. Mas assim, oração pelos seus filhos. Conhecimento bíblico. Olha lá, ele fala para Timóteo. Paulo fala para Timóteo, desde criança você conhece. Fala para um homem. Desde criança você, Timóteo, que é homem, conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é para os dois lados, para a gente, ou seja, o conhecimento bíblico não é pergunta à sua mãe, é para a gente poder responder também, não é só a gente, ambos, ter esse conhecimento bíblico e passar para ele também desde o início, essa formação espiritual da vida dos nossos filhos, tão importante, aliás, o centro de tudo que a gente faz. Não é o nosso objetivo de se mostrar da centralidade da vida dele em Cristo, é dizer que, não estou dizendo que dinheiro não importa, dinheiro importa, mas não é a coisa mais importante. Que o sucesso pode acontecer ou pode não acontecer, não é a coisa mais importante. Que a carreira tem o seu lugar, mas não é a coisa mais importante. Mas que a coisa mais importante, o tesouro da vida dele é Jesus Cristo. Isso precisa ser passado pela gente, pais, ambos, mas falando com os homens também, que às vezes têm não assumido esse lugar para a vida dos nossos filhos e que ele ouça isso através dos nossos próprios lábios, gente. Vou terminar com mais um clichê. Hoje estou cheio deles. Jesus Cristo é o nosso padrão de masculinidade. É uma frase que foi muito repetida, mas ela continua sendo verdadeira. Porque é muito fácil a gente se apaixonar por alguns heróis. E é verdade que alguns deles vão nos ensinar coisas preciosas, até mesmo sobre a masculinidade. Até mesmo o Sylvester Stallone. O Stallone não, mas o Rambo sim. O personagem. Porque esses caras dos anos 80 tinham um negócio que era a história da coragem, não é? Daí que eu tomei 5 tiros, entendeu? Eu tiro uma flecha daqui, não vou chorar, porque é o que tem que ser feito, né? Tem uma coisa positiva aí nessa história toda, da coragem, mas tem um monte de outra coisa absolutamente equivocada nisso tudo. O problema do ídolo é que a gente vai se tornando igualzinho a eles, nos acertos e nos defeitos. E o nosso padrão de homem não pode ser o Rambo, não pode ser o Luke Skywalker, o Clint Eastwood, não pode ser o Tim Keller, cara que eu gosto pra caramba, gostava. Todos eles são padrões, são homens que têm as suas virtudes, mas estão cheios de defeitos. O único que a gente pode olhar e vai dizer assim, se eu imitar 100%, eu estarei 100% certo, é Jesus Cristo. Eu posso imitá-lo na sua coragem. Essa ideia desse Jesus suavezinho é uma ideia absolutamente equivocada, errada. Corajoso para enfrentar fariseu, corajoso para enfrentar a hora da morte, corajoso para enfrentar o Império Romano, corajoso para expulsar os vendilhões do templo. A gente acha que é uma coisa simples ali, né? Você fazer aquele negócio, não é fácil não, gente. Corajoso para fazer todas essas coisas, mas corajoso para botar o seu joelho e dobrar. Corajoso para dizer, não é a sua vontade, Senhor, mas não é a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Corajoso para viver e morrer pelo Evangelho. Corajoso para viver as Escrituras. Corajoso para ser um homem que deixava todas as coisas a fim de orar sozinho. E tantas outras coisas. Aí não cabe agora nesse momento que a gente poderia falar desse Jesus
que aí sim, ao você olhar as Escrituras e olhar a fundo e conhecê-lo mais de perto, e sim se apaixonar pelas suas histórias e pela sua pessoa, você vai ver que tudo que a gente precisa para ser um homem de verdade está nele, para liderar a nossa casa, para liderar a nossa família. E que em nome de Jesus, o Senhor te dê esse ímpeto de fazer todas essas coisas. E se você tiver dificuldade, que todos nós temos, talvez em alguma área, vou dizer aquilo que eu falei no início, a igreja não é um lugar para grandes heróis aqui. A igreja é um lugar de cura. Só tem um herói aqui que é Jesus Cristo. Se tem dificuldade numa área, numa outra, conversa com o pastor, conversa com uma liderança, enfim, qualquer tipo de modelo que vocês tenham aqui, mas de pedir ajuda. De falar, não consigo nessa área, é difícil para mim, mas se ajudem homens, para que vocês sejam esse exemplo de masculinidade para essa cultura, de marido para a sua esposa, de pai para o seu filho, inspirado na pessoa de Jesus. Que Ele te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos chama para desafios impossíveis aos nossos próprios olhos. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para desafios, ó Deus, que podem ser, Deus, cumpridos quando o Senhor está com a gente. É só o Senhor que pode mudar o nosso coração, só o Senhor que pode livrar a gente do nosso egoísmo. É só o Senhor que pode livrar a gente da nossa meninice. É só o Senhor que pode livrar a gente do nosso olhar apaixonado para alguns estereótipos, ó Deus, para alguns ídolos que refletem tão parcialmente e às vezes tão equivocadamente aquilo que o Senhor quer da gente como homens do Senhor, Pai, como maridos do Senhor, como pais do Senhor. Nos ajuda a gente a olhar para Cristo. E de fato, Deus, como tua filha aqui falou, Deus, que essa revolução, Deus, aconteça dentro de nós. Sejam levantados, ó Deus, homens aqui, Senhor, que sirvam a Ti, que se sacrifiquem pela sua família, que amem o Senhor em primeiro lugar, Deus, e que, Senhor, levem, Senhor, esse conhecimento, essa intimidade para dentro da sua casa, e que isso reflita em tudo, Senhor, em casamentos transformados, em uma paternidade transformada, Senhor, em um homem transformado. Peço isso, Pai, no nome daquele que é o nosso Salvador e o nosso exemplo, Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.